Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe também o fim de semana de vocês, né? Que Deus é tremendo, maravilhoso, amém? Glória a Deus. E a gente tá continuando aí em Gênesis, né? Quem não perdeu, quem tá perdendo, né? Vai lá no comecinho, né? Que Deus sempre tem algo para falar no nosso coração, sempre nos trazendo umas boas novas, né? Uma palavra de esperança, de vida, de confiança nele também, né? Que nós temos que confiar na palavra de Deus, no Senhor, né? Porque ele sempre traz alívio, refrigério para nossa alma, né? Dá direcionamento, da cura, nos liberta, salva, né? A palavra de Deus, ela tem poder para tudo. Nós temos que crer na palavra do Senhor, amém? Que para Deus nada é impossível, né? Para nós para Ele não. Tudo é possível para aqueles que creem na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E nós estamos em Gênesis, eu falei, vou tornar a falar todos os vídeos, tá? Eu sempre, quando eu vim aqui no canal, eu estou evangelizando, né? A minha missão aqui é evangelizar, levar a palavra de Deus. E também estou aprendendo também, eu não vou falar, eu não era uma pessoa de ler, né? E eu tô lendo, tô aprendendo, Deus está me direcionando, me ensinando, né? E o que Ele vem falar no meu coração, né? O que fala é Deus que fala, então é tudo que Deus toca no meu coração, só fala aquilo que Deus toca, amém? E aí eu tava vendo o Mar Vermelho, sempre eu vejo nos vídeos, apesar de eu estar bloqueada no Facebook, tô orando a Deus para Deus me dar uma resposta, para ver o que eu vou fazer diante de uma situação dessa, né? Porque eu estava indo lá nos grupos evangélicos postar a palavra de Deus e agora eu fui bloqueada, não sei se é alguém que me denunciou, não sei o que foi, mas tá aí, né? Deus sabe todas as coisas. E eu tô deixando de postar no Facebook, né? É mais ou menos 15, 16 vídeos, grupos de evangélicos. E tô sentindo falta porque, na verdade, todo dia eu, né, postava. E é complicado, né? Eu agora tô só no WhatsApp e eu tenho todos os messages, outras redes sociais que eu já estou impedida mesmo, né? Já o TikTok é sempre assim. Comigo é uma perseguição da internet, né, sociais, mas seja o que Deus quiser, né, senão que algo tá movendo lá, né, porque se a gente tiver alguma coisa na nossa vida, tem alguma coisa estranha aí, né, que é Deus, que é de Deus, sempre tem que ter um levante contra a sua vida, né, isso aí pode ver isso sempre vai ter alguma coisa, né, você tá vendo que nós estamos no caminho certo, que Deus está no comando de todas as coisas, no controle, amém? E aí eu vi a passagem de Moisés, o grupo estava sempre postando, e até hoje eu não vim aqui no canal, né, falar sobre Moisés, trazer a palavra de Moisés, né, mas aí Deus tocou no meu coração para me falar de Moisés. Eu tenho que saber por que o povo de Israel, o povo de Deus, chegou lá no Egito e foi escravo, né? Nós temos que viajar na história, né? E tem algo sempre que Deus está nos revelando através da sua palavra. Então é muito importante a gente ler a Bíblia, porque a gente aprende muito. Eu estou aprendendo muita coisa. E até minha irmã está assistindo série na Record. Às vezes ela vem conversar sobre a Bíblia, apesar dela não estar indo na igreja ainda, mas ela vem conversar e a gente fica conversando, né? Aí vai trocando aquela informação. Às vezes ela até fala algo que ela percebeu, eu achei bonito, né? Isso é importante. Como é bom, vocês devem ou ler a palavra de Deus, ou assistir uma série que fala da Bíblia. Olha, é muito importante. Como você aprende, sabe? Você acaba aprendendo muita coisa que Deus ele fala assim, no mínimo dos detalhes, né? E a gente começa a aprender muito com Deus, né? Ele nos ensina muito, né? É muito bom a gente confiar na palavra do Senhor, amém? Então aí eu vou para me chegar até o Mar Vermelho, até a passagem do Mar Vermelho. É um caminho, um processo longo, né? Mas nesse processo eu dependo de Deus, né? Todo dia é Ele que vai me direcionando até onde Ele quiser. Talvez pode ser esse ano que eu chego no Mar Vermelho, pode ser que seja o ano que vem. É quando Ele achar que eu tenho que chegar. Então a vontade é dele que me conduz. Ele aqui é dele, tudo para agora no nome dele, amém? Então eu estou. Ô Jordana, licença um pouquinho, gente. Ó a Pandora aqui, ó. Então é importante vocês ver os vídeos anteriores, tá? Quando o Gabriel teve o chamado, procura lá para vocês ir entendendo mais sobre a história. É bom você trancar a porta porque ela vai abrir, né? Não adianta, né? Então, é para vocês entenderem mais a história. Tô falando da minha gata, porque minha gata é assim. Você tá orando, ela abre a porta. Ela sobe, ela pula na maçaneta da porta, ela abre. Ela abre pra entrar, ela abre pra setor, ela fica pra lá e pra cá. Parece que quando eu tô orando, ela tá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. É desse jeito, é engraçado, né? Ela pula na maçaneta da porta pra abrir a porta. Ela abre a porta, você não acredita, mas ela vai filmar um dia se eu ver. Ela abre a porta, é danadinha. Então, e aí vocês vejam, tá? Bom, vamos agora voltar no que é mais importante que vemos aqui, né? Falar da palavra de Deus e
trajetória de Abrão, que é maravilhosa. Vocês não deixem de ouvir, né? De assistir o vídeo, porque aí vocês não acompanham, você não lê a Bíblia, ver a série, o filme tem vários, né? Você pode procurar, tem filmes, né? Para você entender bem, né? O que Deus vem falar pro seu coração. Cada Deus tem algo para falar no coração. É uma mensagem, mas tem muita coisa para nós aprender através de uma mensagem de Deus. Nós temos que prestar atenção no que Ele fala. É o que você sentir no seu coração, amém? Aqui fala sobre essa passagem de Gênesis, sobre a morte de Sara. Então a gente vai ver nessa passagem, eu não vou ficar lendo porque não vai dar tempo, se eu ficar lendo o vídeo vai ficar muito longo, depois ele não vai aceitar, o meu armazenamento dá pouco. Mas aqui fala-se da morte de Sara, que tendo Sara, né, vivido 127 anos, ela morreu em Kiriade de Arba, que é em Hebron, tá? Na terra de Canaã. E veio Abrão lamentar a Sara, né, chorar para sua esposa, cara, imagina, que ele do Abrão. Então aí Abrão fez o quê? Ele pegou, levantou-se depois, Abrão, na presença da sua morte, e falou com os filhos de Et, tá? Aí Abrão falou, sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Então ele pediu a terra, o lugar que ele queria para enterrar Sara, né? Responderam os filhos de Et a Abrão, ouve-me, Senhor, tu és príncipe de Deus. Porque Abrão, apesar de ser estrangeiro, ele era conhecido como príncipe de Deus, amém? Um homem de Deus. Olha só, Deus honrou Abrão de um ponto que Abrão era conhecido. Abraão era conhecido, né? Ele chamava Abrão de príncipe de Deus, né? Que era aquele escolhido de Deus, né? Aquele que Deus estava com ele. Amém? Glória a Deus. Aí ele falou assim, príncipe de Deus, né? E aí, numa das nossas melhores sepulturas, eles ofereceram a Abrão, presentearam para Abrão a sua morta. E nenhum os que te venderá, nem nós vedará a sua sepultura, né? Para sepultar a tua morte. Nenhum de nós eles impediram, todos iam entrar em concordância, em acordo, né? Ele presenteou Abrão. Aí se levantou Abrão e se tornou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. É uma questão de respeito, né? Para aquele povo, né? Porque eles iam pedir uma autorização, né? Ia pedir. Então ele teve uma questão de respeito. Abrão mostra sempre uma questão de respeito. Mesmo em terra estranha, ele ia sempre com respeito. Mesmo que tinha outros deuses adorados, mas assim, Abrão a respeitar. Olha essa coisa linda, né? Ele ficava assim, se respeitando, né? Às vezes que tem um respeito muito grande pelo próximo, Abrão, sempre, né? Então ele falou, dizendo, Abrão, se é do vosso sagrado, ele falei, você é sagrado da minha morte, ou intercederei por mim, junto a Efron, filho de Zoar. Então ele foi para o filho de Et interceder por os filhos de Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna Macapela. E Abrão falou que era uma caverna Macapela, que tem o extremo do campo, que me dê pelo devido preço e posse da sepultura entre vós. Ele falou, Abrão. Ora, Efron, o Eteu, sentado no meio das filhas de Et, respondeu Abrão, ouve os filhos de Et, saber todos que entravam pela porta da cidade. Ele falou, o Efron, né? De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está na presença dos filhos do meu povo te dou. Te dou, né? Sepulta a morte. Então, ele presenteou Abrão, né, o Efron, mas ele esquinou Abrão diante do povo e até disse, e falou a Efron, ele falou para Abrão, na presença de todo o povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma de mim, sepultarei ali a minha morte. Abrão, ele falou assim que ele podia fazer um preço, né? O nosso vocabulário hoje faz aí o seu preço que eu pago, né? A questão de querer fazer as coisas certas, né? Olha só que coisa linda, né? Abrão mostra que ele é um homem íntegro, que honrava nas pessoas e tinha integridade, né? Ele era um homem que queria fazer as coisas tudo certinho, olha só que coisa linda, né? Depois eu vou chegar, essa palavra é interessante que Deus falou no meu coração, olha só. Respondeu Efron, meu senhor, ouve-me o terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta-te ali a sua morta, ele falou. Aí tem o Abrão ouvido isso, Abrão ouviu Efron falar sobre o preço do terreno, né, do campo, ele prezou a prata, quer dizer, ele colocou um pouquinho, né, na hora dele falar, mas na verdade ele fez essa negociação, ele jogou, né, o valor que tinha do campo ali, da caverna, ele fará diante dos filhos de Et 400 ciclos de prata,
moeda corrente entre os moradores, mercadores, essa era a moeda corrente da época, né, dos mercadores, perdão. Assim, o campo de Efron, que estava na capela do fronteiro, a Manré, e o campo e a caverna, e todo o alvoredo que nele havia, e todo o redor, se confirmaram pela posse de Abrão, né, na presença dos filhos de Et, que todos entravam pela porta, todos confirmaram, então foram todos testemunhas que Abrão comprou aquela terra, amém? A caverna é uma capela e aquela terra ali, o campo, né? E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abrão o direito do campo, da posse da terra, né, da caverna, que ele estava e pôde sepultar a sua morta Sara. Amém, né? Olha só, é tão interessante para a gente ver já nesse comecinho, claro que devido à morte da sua esposa, alguém que ele amava muito, estimava, sua esposa querida, que era Sara, ele sofreu muito, né? Só que ele quis dar honra para sua esposa, mas que de honra, né? Honrar aqueles que já se foram, aqueles que nós amamos, né? Aqueles que fizeram algo por nós, foram muito importantes na vida. Então ele queria dar um lugar de honra, né? Então ele não queria enterrar Sara em qualquer lugar. Ele teve o coração dele queria enterrar naquele lugar, que ali ia ficar para toda a família, né? E a herança, ali sabemos também na palavra que ali se cumpriu a palavra de Deus, né? Ali foi a terra de Canaã, a descendência de Abrão, a terra de Canaã, a terra de posse que o Senhor deu e dará para o povo de Canaã, né? Então essa terra já foi comprada pelo Abrão. Olha só, Abrão comprou essa terra, né? E futuramente a descendência de Abrão vai tomar posse dessa terra de Canaã, não é? Na Bíblia, então a gente vê que Abrão ele fez a negociação, essa terra, e essa terra é a terra prometida que Deus falou para Abrão. Então a promessa de Deus já mostrou que Deus já se cumpriu ali a promessa, né? Abrão pegou a posse da terra, pagou, mas é a posse que Deus deu. Mas olha só que interessante já. A gente pode ver, nessa negociação entre Abrão, há um diálogo, né? E todos participam dessa negociação, a comunidade inteira. Porque além daqueles que estavam presentes ali, e os que estavam entrando pela porta da cidade, confirmaram. Então todos foram testemunho que Abrão comprou essa propriedade, essa terra, né? E todos perceberam que o Filho de Deus, o homem que era honrado pelo Senhor, que eles reconheciam como Abrão falou que era estrangeiro em sua terra, na verdade Abrão era o quê? Abrão ele era uma pessoa estrangeira, mas ele era reconhecido, todos conheciam Abrão, o homem de Deus, e colocou, porque eles falaram, o príncipe de Deus, né? Então Abrão tinha uma identidade, e ele é conhecido pela essa identidade, porque ele levava o nome de Deus, levava a presença de Deus. Olha só que coisa linda. Deus honrou tanto Abrão que aonde Abrão ia, as pessoas sabiam de Abrão, sabia que era Abrão, porque Deus deu essa honra para Abrão. E por essa honra, na hora da negociação entre o povo ali, a comunidade, todos estavam presentes ali, né, que estavam confirmados a testemunhar ali a presença de Abrão, todos ali, que estavam entrando pela porta da cidade. Uma coisa que é interessante, que Abrão, quando pediu para que ele ia presentear o Abrão para a terra, presentear, Abrão não aceitou o presente, olha só. Ele não, e sabe que a gente aprende muito isso? A gente vê muito isso, acontece muito hoje em dia. A gente precisa atenção no que Deus falou, uma coisa linda. Ele sendo um homem de Deus, um homem que Deus fez promessa, se cumpriu na vida de Abrão, né? E você vê, ele não pegou se favorecer, não tirou vantagem daquela situação. Olha só, ele comprou a terra, né? Porque ele poderia tirar vantagem. Eles reconheceram como príncipe de Deus, né? A terra é minha porque eu sou. Ele podia tirar vantagem naquele momento ali, né? E como eles reconheceram aquela identidade de Abraão, que ele era um príncipe de Deus, um homem de Deus, ele não tirou vantagem, pelo contrário, ele quis comprar. Isso é uma sinal de honra, né? Não se aproveitar de uma situação, porque quem serve a Deus, a gente tem que entender uma coisa, a gente não pode se aproveitar da situação, porque nós estamos falando de Deus, não se aproveitar do que Deus dá para nós, não. O que Deus vai dar gratuitamente para nós e vai dar pela vontade dele. Então não precisamos tirar vantagem de pessoas olhar para nós, mas a mulher de Deus não fazer isso para. Não pode. Tem que tomar cuidado. Tem muito gente que vai se favorecer nisso. Você vê que Abraão não, ele honrou aquelas pessoas também. E foi sensato, ele agiu como um homem normal, negociou uma terra. Ele não ficou no estrelismo ali, porque eu sou homem de Deus, agora eu vou aproveitar isso. Pode mostrar que a gente vê isso muito no texto hoje, isso acontece muito hoje em dia, né? Não. Você vê que ele se manteve fiel. Ele quis comprar a terra porque ele já era justo ele comprar. Por isso que ele mandou fazer o preço, né? Ele falou lá, você viu que quando o Efron lá jogou aquela palavra, né? Sabe que valia muito para Abrão, apesar do preço ser acima daquilo que naquele tempo
na época, a moeda corrente, mas Abraão pagou porque o amor que ele tinha pela mulher dele, o que ela fez pela vida dele, o relacionamento que eles tinham e tudo que eles viveram, né? E o cuidado que ele tinha com o amor, então, o respeito para aqueles que nós fomos, a honra, porque ele honrou a Sara, um lugar especial, que todo mundo vai se lembrar que ali ela foi enterrada naquela caverna, uma capela, assim como ele também foi. Então isso é um sinal de honra, né? Honrou aqueles que nós amamos. Nos ensina sempre a nós honrar aquele que nós já se foi, que nós amamos também, né? De uma dor e diante da perda da dor, Deus foi fiel a Abrão, amém? Glória a Deus, até que Deus cuidou até daqueles que se foram, Deus cuidou, né? Dando honra, né? Um escolhido. Olha só como Deus nos ama no mínimo detalhe. Ele pensa em nós de cada minuto, até na dor de Abrão, Deus deu descanso para ele, né? E deu força para ele e deu também alívio, né? E deu a promessa se cumpriu, né? Porque a terra prometida, né? Então já foi posse dele. Então foi como é lindo a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus nos ama de uma maneira tremendamente. E pense em nós no mínimo detalhe. Ele não nos abandona em nenhum momento. Até na hora da morte da sua esposa querida, Deus, ele confortou Abraão, né? Dando para ele a posse da terra, né? Glória a Deus. E como Deus é tremendo, a gente tem que confiar na palavra de Deus o tempo todo, tá? E Abraão mostra que a sua integridade, a sua honestidade, a sua honra às pessoas, e também não se aproveita da situação, não. Ele mostrou que ele tem integridade, né? E ele sabia negociar e agiu como uma pessoa normal como nós, mas não se aproveitou da situação. Ele achou justo pagar, porque o que ele ia pagar um pedaço, a terra prometida, né, que Deus deu como herança para a descendência dele, mas sabendo que aquilo ali tinha um valor estimável, porque para futuras gerações, foi mesmo, né? E Deus é maravilhoso, a gente tem que dar glória a Deus, louvado seja, amém? E esse diálogo entre eles também dá uma impressão assim que Deus, ele mostra que ali, nesse diálogo, o Abrão, ele foi humilde, né? Ele se sentiu melhor, mesmo se reconhecendo a identidade dele ali, que era o príncipe de Deus. Ele não se sentiu, né? Ele, pelo contrário, ele se prostrou ali, ele se inclinou diante daquele povo para pedir o respeito àquelas pessoas, né? Ele estava numa terra estrangeira, uma terra estranha, e ele respeitou, né? A gente vê que isso é muito importante também, né? Não existe essa coisa de, porque ele é assim, Não, tudo que está aí no mundo é Deus que fez, né? Se você olhar em Reis, se você vê na Bíblia, um rei, ele sempre atacava o outro, e Deus até muitas vezes permitia. Por que Deus permitia? Porque muitas vezes aquele rei não estava honrando a Deus, então Deus levantava outro rei lá para acabar com o rei daqui, né? O outro rei lá, eu estava na vez esse dia, que o rei que Deus, ele tinha honrar, era para honrar, acho que da família de Davi, se eu não me engano, da geração de Davi, ele não honrou. Ele fez coisa. Acho que se eu não me engano, acho que passou foi onde? Foi o rei Acaz. Ele fez as coisas pior ainda. Ele foi o pior rei, assim, sabe? Então Deus levanta sempre o outro, pra poder destruir o outro, ele mesmo. Porque acho que foi Nabucodonosor, né? Ele levantou por causa que desobediência. Então, como a gente vê, como a gente tem que ter respeito a Deus. No caso de Abraão, a respeito a Deus. Tudo que ele fazia é para Deus. Amém? Tudo que nós temos que fazer é para Deus. Porque é Deus que nos honra. É Deus que nos dá. E é Deus que nos permite que aconteça e que nos conceda. Porque a vontade é sempre dele. Não adianta a gente querer rodear, não. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Então Deus, ele prepara a hora, o tempo, o momento certo que ele vai agir na nossa vida. Assim que ele fez com Abraão. Até a morte da Sara mostra que Deus ama Abraão de uma tão maneira que você vai ver que até na hora da morte Deus conforta o coração de Abraão, né? Dá um refrigério para a alma dele, né? Até porque toda vez que ele fosse lembrar, a minha esposa estava naquela caverna, né? Lugar de honra, né? Lugar assim que era para a família e as futuras gerações, né? Então dizer que Deus, ele sempre nos ama de uma maneira tremendamente e sempre quer o nosso melhor, amém? Então quando você estiver passando uma situação assim, você primeiro tem que honrar tudo que esses já foram, né? Principalmente aqueles que foram muito importantes na nossa vida, que nos ama, né? Nos amamos, né? Honrar, sempre dar o melhor, a hora da morte, vamos ficar reclamando, até porque o caixão é caro, isso aqui, mas a gente tem que pensar que aquela pessoa foi tão importante para nós, né? Tem que ter um lugar de honra, dar um lugar de honra, né? Porque não vai ter mais, né? A gente mostra isso também, né? Então a gente tem que ser um pouco mais sensível, né? No ajudador e sempre se colocar, né? E se você pedir algo para alguém que no caso não pediu, ela pediu com todo respeito, sempre se humilhar, né?
ser humilde naquele momento, que você não tem que estar se achando, nem querer se achar nada naquele momento, estamos precisando de ajuda. Abraão precisou de ajuda, ele queria que eles cedessem, né, vendessem para poder sepultar a sua morte, né. Então isso é muito bonito, né, nós de ver aqui essa interação, né, essa negociação que houve um conceito, todos testemunharam, né, Deus permitiu que todos testemunhassem, porque lá no futuro parece que eu vi, tem uma passagem, eu não estou lembrada, depois eu vou ver se eu vou tentar ver se eu consigo estudar, que tem uma passagem que mostra, teve um que questionou que Abraão tinha comprado aquela terra, né? É a herança de Abraão, né? Uma coisa assim, até, eu não sei se é não, Moisés, eu não sei. Eu vi, depois eu vou ver onde é que eu vi essa parte, mas eu me lembro assim, muito longe, né? Então é muito importante isso. Então o que mostra que tudo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu, amém? Até na hora da dor, Deus mostrou que Deus, ele estava ali com ele, e a promessa de Deus estava se cumprindo na vida dele também, de novo, porque Deus prometeu, tudo que Deus prometeu para Abraão se cumpriu, né? A terra prometida para a futura geração, amém? Que Deus abençoe vocês, receba a palavra do Senhor. E olha, nós temos que aprender muito com Abraão, sabe? Porque ele é um homem da fé e ele mostra sempre assim, sempre ele é sensato, íntegro, né? Fiel a Deus, temente a Deus, sempre colocava sua confiança no Senhor, obedecia à voz de Deus. Por isso que Deus cumpre todas as promessas que Deus fez na vida de Abraão, amém? Receba a palavra do Senhor no coração, confia no Senhor, jamais, 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 jamais deixe-se levar pela tristeza. Sabe que Deus sabe o que faz. Qualquer momento da nossa vida, Deus está lá para nos ajudar. Está com os braços para nos erguer, para nos puxar, para nos salvar, para nos libertar, para nos amparar, cuidar de nós, o mínimo detalhe, porque Deus nos ama de uma forma tremendamente. Ele nos amou primeiro, amém? Deus abençoe, fique com Deus, receba a palavra do seu coração e que a palavra de vocês deve refrigério para suas almas, força, coragem, né? Esperança, cura, libertação e principalmente toda a salvação. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe um feliz fim de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor. Amém?